E o orçamento? Isso não escapou do radar. Esteve todos esses dias aqui na pauta, mas a gente precisa fazer escolhas, e nos últimos dias os programas aqui têm sido monotemáticos. Hoje a gente quebra um pouco isso, para falar sobre essa notícia que muita gente trata como boa. Hein? O governo zerou o contingenciamento. Você lembra do contingenciamento? O contingenciamento é quando você segura o orçamento, congela uma parte do orçamento em função de frustração de receita. Esse é o contingenciamento. Então o governo zerou o contingenciamento, o que significa que houve uma arrecadação a mais, né? Houve uma resposta de geração de receitas, e aí foi possível liberados, atenção, liberados mais de 20 bilhões de reais, mais de 20 bilhões e 500 milhões de reais do orçamento. Qual é a combinação? Olha, a combinação é a própria explicação do caos fiscal que o Brasil vive, da contratação de endividamento. Por que o governo pôde cometer esse ato de irresponsabilidade aqui? Isso é um ato de irresponsabilidade. De onde veio mais receita, Jane? Você defendeu, minha querida Jane. Veio uma parte do IOF. Com a conquista do IOF, o IOF sempre... O Supremo chancelou, certo? O Supremo, via Alexandre de Moraes, o Xandão tributarista. Estou até com saudade do Xandão tributarista. Chancelou, pervertendo o entendimento da lei, chancelou o uso do IOF para fins arrecadatórios. O que Alexandre de Moraes decidiu é que o governo pode mexer em alíquotas do IOF para fazer arrecadação. Isso é um absurdo, certo? Então, mas não é tudo. São projeções, né, Jeane? Daqui até o final do ano. Daqui até o final do ano, o governo espera arrecadar com o IOF, eu tenho esse número aqui, algo como 8 bilhões de reais com o IOF, daqui até o final do ano. Então, arrecadação. Mas não é só o IOF, hein? Nós estamos falando de mais de 20 bilhões de reais liberados, desmobilizado o contingenciamento graças ao aumento de arrecadação. Não é só o aumento do IOF, a arrecadação do IOF. Você tem a perversão de um imposto regulatório para fins arrecadatórios, chancelado com constitucionalidade pelo Supremo. Mas o que mais? O que mais justifica a chuva de arrecadação? De grana não recorrente. IOF, imposto regulatório para fins de arrecadação, mais projeção de arrecadação com petróleo, com pré-sal, num leilão que está previsto para acontecer em novembro desse ano. Com base nessa projeção, com a qual o governo espera arrecadar 15 bilhões, então 15 bilhões projetados de arrecadação via novo leilão de petróleo, 15 bilhões, isso é a conta do governo, que ele espera vir, num ambiente de incerteza, 15 bilhões disso aqui, mais 8 bilhões de IOF, 8 bilhões esperados de julho a dezembro, com isso aqui, o governo irresponsavelmente procede ao descontingenciamento. Contando com dinheiro de mais carga via IOF, pervertendo o espírito que autoriza o decreto, o espírito regulatório do imposto. Contando com isso e contando com receitas não recorrentes, pessoal. Organizar orçamento com base em receita não recorrente. O governo é raspador de taxa, é ótimo. Viu um dinheirinho ali, ele vai raspar. A projeção de que possa ter um ganho no futuro. Organizar o orçamento com base na expectativa de que a galinha botará o ovo, como o Éder Luiz Bigliosi diz, com base em receitas não recorrentes. Receitas não recorrentes não são receitas que a gente pode contar, que não são permanentes. A gente contrata dívida, a gente empenha recursos com base em dinheiro incerto. Essa é a lógica disso aqui. A lógica também eu avisei aqui, a bomba fiscal rolada para frente. O objetivo do IOF
da perversão do IOF para fins arrecadatórios, compondo para fechar a conta, para bater meta fiscal, que é uma farsa, essa meta fiscal. O objetivo é empurrar a conta para 2026, porque chegando no ano que vem, você sabe, chegando no ano que vem, esquece. Ano que vem é liberou geral. Ninguém vai se preocupar com isso, fica para o próximo governo. Esse é o lugar em que estamos, eles sabem, esse é o mérito do governo Lula, eles sabem levantar dinheiro. Receita não recorrente, isso não é aceitável, já vimos acontecer várias vezes, já contando com projeções para receitas extraordinárias oriundas do pré-sal, não é a primeira vez que se faz isso, e aí, claro, mantém-se a farsa da meta fiscal. Meta fiscal tem o seu centro, né? Nesse caso é déficit zero. Só que tem aquela banda de tolerância, sabe? Então admite-se um déficit. Nesse caso até, se não me engano, um déficit de 30 bilhões. Acho que é 31 bilhões. O cálculo atualizado de até onde se pode ir em déficit, de modo que formalmente se considere a meta batida, meta zero. Você que está me escutando, sabe com que margem o governo está operando? O governo está mirando no centro ou ele está contando em comer todo o espaço do déficit? Claro, como sempre, em comer todo o espaço do déficit. Então não sobra margem nenhuma, né? Esse espaço de tolerância é uma, digamos assim, uma cama para absorver impactos, em caso de ocorrências excepcionais, em caso de uma tragédia, né, de uma enchente, precisa de dinheiro, de crédito extraordinário. Não, o governo vai preencher isso tudo, vai gastar tudo isso até o limite máximo, vai dizer que bateu a meta. E isso, claro, fabricando dinheiros. E ainda tem, não nos esqueçamos disso, também passando de lado, a questão dos precatórios. Uma nova PEC dos precatórios aí, empurrando o troço, reacomodando o troço e abrindo espaço fiscal, cara. Tem mais de 12 bilhões de espaço fiscal aberto. Claro, para se gastar no ano eleitoral de 2026. Tem um editorial do Estadão sobre isso, sobre essa questão orçamentária, e lá o jornal diz, em resumo, que, eu falei já aqui, a dúvida sobre se o leilão do petróleo ocorrerá como esperado, esse que está projetado em novembro, com o qual o governo conta, com esse dinheiro. Não sabe se ele vai acontecer como está esperado, não dá para saber nem se ele vai acontecer em novembro, é o que está projetado. Mas, diz o jornal, no editorial de hoje, papel parece aceitar tudo, o papel aceita tudo, e com base nisso, o governo zera o contingenciamento. Jane, o Xandão tributarista, embora tenha derrotado o Congresso nessa matéria do EF, acabou ajudando o Congresso, sabe? Porque com esse descontingenciamento, que foi permitido em boa parte pela garantia de arrecadação desse IOF, de cerca de 8 milhões, de mais de 8 bilhões de reais, Xandão, de alguma forma, fez um carinho no Congresso, porque no bojo desse descontingenciamento vai liberado um bolão de bilhão de reais em emendas parlamentares, que é, no final das contas, a única coisa com que o Congresso se preocupa. Via emenda parlamentar, o governo acarinha o parlamento, e via emenda parlamentar, o parlamento exerce a sua autonomia, a sua existência pervertida, a sua independência, via emenda parlamentar. É isso aqui. Tudo muito ruim.